Tudo bem? Eu sou a Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre o planeta Marte e o ciclo do fracasso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom, na mitologia greco-romana, Marte é o deus da guerra, né? É o herói que parte para uma jornada, é o guerreiro. Por isso, na astrologia, a gente compreende o planeta Marte, essa energia, né, esse poder, como a própria ação em si, né, o impulso de ir a algum lugar. É o nosso herói, né? O nosso herói interior, é aquele combustível de vida, a nossa energia vital, a nossa libido, tá? Mas essa energia, esse princípio psicológico, se ele não for bem compreendido, se ele não estiver bem compreendido, ele pode ser utilizado contra nós e contra os outros também, né? E essa força marciana, né? Essa força do planeta Marte em distorção, ele está intimamente ligado ao ciclo de fracasso. Então, o que é o ciclo do fracasso, né? Esse termo, ele foi elaborado, né? Ele foi utilizado pelo escritor Maxwell Maltz, tá? Aqui o livrinho dele, Liberte Sua Personalidade. E nesse livro ele fala, né, sobre o ciclo do fracasso. E aí eu faço esse paralelo desse ciclo do fracasso com a energia marciana mal entendida ou mal resolvida na distorção, tá? E o que é o ciclo do fracasso? Ciclo do fracasso são emoções, tá? Emoções negativas que nós alimentamos dentro de nós constantemente, né? Como insegurança, desesperança, agressividade mal dirigida, frustração, ressentimento e por aí vai, né? E quanto mais a gente sente, mais a gente alimenta. É um ciclo que fica se perpetuando, auto-perpetuando, né? Então, quanto mais eu sinto, mais eu alimento e mais do mesmo eu vou gerando, tá? E aí, esse ciclo, né? Esse ciclo emocional autodestrutivo, vamos colocar assim, ele vai drenando a minha energia, a minha força marciana, né? Ele vai jogando essa energia de forma distorcida, é um autossabotador, que gera mais do mesmo. Então, Marte, na astrologia, ele representa a nossa pulsão de vida. E o signo e a casa, né, onde Marte está no nosso mapa astrológico, vai nos revelar para onde essa flecha aponta, né? Então, para onde essa energia deve ser direcionada, onde, né, essa energia vital deve chegar, tá? Mas como a gente não se conhece, né? Geralmente a gente foge do autoconhecimento, a gente foge de nós mesmos, né? A gente acaba não compreendendo essa força, né? A gente acaba não nos compreendendo, muitas vezes vivendo na inconsciência, no automático. Então a gente vai vivendo e como toda energia ela precisa ter uma vazão, né? E a energia marciana é uma energia fortíssima, ela acaba ou indo contra os outros ou contra nós mesmos, tá? A gente usa ela de qualquer jeito, sem consciência, tá? E aí o que acontece, né? Conflitos, raiva, ódios, né? Ansiedade, doenças como úlcera, pressão alta, doenças que têm a ver com o descontrole do elemento fogo, porque aqui a gente está falando do planeta Marte, que é regente do signo de Áries, que é um signo de fogo, né? Então, Marte está ligado com todas as descompensações do elemento fogo, tá? E o que a gente pode fazer? Como a gente pode sair desse ciclo, né? Primeiro, a primeira coisa que a gente deve fazer é aferir, né?
em nós mesmos, e lá dentro de nós, né, e medir, né, olhar para nós, o quanto dessas emoções nós estamos sentindo, o quanto delas estamos alimentando constantemente, diariamente, né, o quanto que elas estão tomando conta da nossa vida, né, nos influenciando, né, o quanto a gente sente, né, ir lá e olhar o que a gente sente, o quanto desses sintomas estão presentes na nossa vida, o quanto nós estamos nos sentindo, né, frustrados, incapazes muitas vezes de alcançar os objetivos, porque isso tem a ver com Marte, né, de você ir atrás daquilo que você quer, né. Então, se você também está muito desvitalizado, né, você também está com um problema de distorção marciana, né, você também não está conseguindo ir atrás, né, daquilo que você quer. Então é preciso primeiro olhar para dentro de si com toda a honestidade possível, né, e compreender, porque a compreensão ela é o caminho da cura, né, e entender também, e lá dentro entender aonde está a sua pulsão de vida, onde, né, você coloca a sua energia, para onde que a sua energia está indo, né? E claro, se a gente está falando aqui de astrologia, e a gente está falando de mapa astrológico também, é muito interessante, né, saber aonde que está o seu Marte natal, né, onde é que o Marte está no seu mapa astrológico, em que casa ele está, em que signo ele está, né? Isso vai trazer muita informação para você, tá? Então aqui eu vou falar rapidamente, muito por cima, né? Só para a gente poder pensar um pouco, refletir um pouco, porque a gente sempre tem que olhar o mapa astrológico na totalidade do mapa, né? Não olhando assim pontinhos isolados, mas assim, para a gente poder pensar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de Marte nos signos, tá? Nos elementos, né? Que fica mais fácil. Então, como a gente pode dar vazão para essa energia marciana, tá? Quem tem Marte em signos de fogo, né? Então, quem tem Marte em Áries, Leão ou Sagitário, como é que pode dar vazão para esse Marte? Como é que pode fazer sair esse Marte de maneira mais construtiva, tá? Então, essas pessoas podem dar vazão a essa energia por meio de exercícios físicos mais intensos, aqueles que suam bastante, né? Viagens, todo tipo de movimento, expressão da criatividade, né? Expressão da própria criatividade, exercícios, viagem, expressão da própria criatividade, autoiluminação, tá? A autoiluminação é o ato de ir lá e olhar para mim, entender qual é o meu valor, fazer coisas que me valorizam, tá? Então isso também é legal. Marte em signos de água, Câncer, Peixes, Escorpião, né? Então é um Marte, Marte em signos de fogo, é um Marte de fogo, né? Então ele é um Marte que precisa ir mais para fora, que tem, né? Por isso o exercício físico, o movimento, dançar também é legal, tudo que me movimenta muito, né? Expressar minha criatividade, coisas que me autovalorizam, que eu apareço, né? Então Marte mais para fora. Em signos de água, a gente já tem um Marte, um guerreiro, né? Que vai pela água. Então, a gente tem uma outra forma dessa energia se manifestar. Então, meditação, música, tudo que possa exercitar a sensibilidade, né? Principalmente artística, quem gosta de escrever poemas, né? A espiritualidade funciona muito bem com essa força de Marte na água, né? Tudo que a pessoa possa fazer para colocar essa energia, que aí fica uma energia mais voltada para as próprias emoções,
o sentir, né? Para o cuidar, né? Um Marte em Câncer, o cuidar, trabalhos voluntários, né? Então a gente está aqui falando mais de uma força de ação voltada para a sensibilidade, para as sensações, para as emoções, tá? Um Marte em signos de ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Né? Aí a gente tem aqui uma força que pode ser direcionada para conhecimento, cursos, escrita, ler livros, escrever livros, arte, né? Fazer arte, né? Também em signos de terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio. Planejar rotina, cuidar da saúde, elaborar metas, fazer algo que você possa ver o resultado. Né? Então aqui, por isso que a gente tem que olhar um mapa todo, né? Mas aqui eu estou dando só uma ideia, né? São ideias para a gente refletir, né? Mas signos de terra gostam de ver os resultados, né? Então tudo que você possa, bote sua energia onde você possa ver o resultado, né? Então eu vou usar esse Marte aqui, eu tenho um Marte em Capricórnio, né? Quero dar quero dar vazão para essa energia, quero fazer essa energia sair de modo construtivo, né? Então, se eu tiver um mapa também voltado um pouco para sensibilidade, eu posso usar isso, eu vou pintar um quadro, né? Então, eu vou pintar uma tela. E aí eu vou ver o resultado, vou ver aquilo que eu fiz, vou ter trabalhado o meu sentimental também, as minhas emoções, vou ter feito algo que requer passo a passo e que eu vi o resultado. Então isso é muito legal, tá? Mas claro, como eu já falei aqui, é imprescindível saber onde esse Marte está no mapa, em que casa, em que área da vida que esse Marte está, né? Mas a partir ali dos signos, dos elementos, né? A gente está falando aí dos 4 elementos, a gente já pode ter uma ideia, tá? E os seus objetivos, né? Quais são os seus objetivos? Você sabe quais são? Você tem eles claros para você? Você sabe, né, se eles são irreais, se eles são do ego, se eles são da tua essência? Isso é muito importante saber. E o que você precisa fazer para chegar lá? O que você precisa, qual é o caminho que você precisa seguir para alcançar os seus objetivos? Então, para sair desse ciclo, a gente primeiro precisa acolher as nossas emoções negativas, não fazer assim, não estou vendo, não sinto, não é comigo, eu vou pensar positivo, vou entrar no módulo gratidão, gratidão, gratidão e eu não sinto nada de ruim, né? Não, é olhar para dentro e perceber o quanto desses sentimentos eu alimento em mim, o quanto de medo eu tenho dentro de mim, o quanto de insegurança, o quanto de frustração, o quanto de raiva, quanto de raiva reprimida, o quanto de raiva que eu jogo para fora em cima das outras pessoas, né? Então, olhar para isso, acolher e entender o que você não quer, para daí sim você conseguir direcionar sua força para o que você quer. Então, primeiro eu olho o que eu não quero, eu acolho o que eu sinto e depois eu vou entender o que eu quero, para onde eu quero direcionar essa força minha marciana. Porque no final das contas a gente pode adquirir o hábito de usar o nosso Marte, o nosso guerreiro interior, a nosso favor, tá? De forma saudável, de forma construtiva. Mas é preciso caminhar no sentido do autoconhecimento. O conhecimento é poder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do recado de hoje. Eu peço que você se inscreva, que dê um joinha, compartilhe, nos ajude aqui a crescer, tá bom? Um super beijo!